E hoje eu quero trazer mais um assunto aqui que eu vou quebrar em 3 pequenos pedaços. Não é uma temporada, vamos dizer que é uma temporada temporária que eu vou tratar de um assunto que surgiu aqui enquanto eu seguia as minhas próprias coordenadas. As coordenadas é aquele processo que eu faço, aquela paradinha estratégica que eu faço ao longo do ano, normalmente 3 meses, 6 meses, 9 meses, para eu dar aquela olhada, né, aquela calibrada e saber se eu realmente estou seguindo o caminho certo ou pelo menos o caminho que faz sentido, porque essa questão de certo, de errado, de bom, ruim, isso é muito subjetivo. A gente só pode saber disso lá na frente, depois que a gente já passou pelo processo. Então, enquanto nós estamos no processo, a gente vai percebendo se isso faz ou não sentido. E não se é certo ou errado, mas pelo menos se é isso de fato que eu quero, se isso está fazendo sentido durante a caminhada. E o que eu fiz uma temporada com 7 passos, 7 Cs das coordenadas. E agora no meio desse processo, né? Porque enquanto eu gravei os vídeos, eu estava no meu processo de coordenadas, eu estava no meu processo de calibragem, de checagem, de verificar o caminho, de poder me organizar em todo esse processo. E o que acontece? Nesse caminho eu percebi que existe um caso que é exatamente quando a gente para e pensa assim, nossa, não era bem isso, acabou aqui, não quero, não vou conseguir. Então é meio que aquela frustração no meio do caminho. Quando tá indo tudo bem, ok. Quando você decide que você não quer mais, ok também. Mas às vezes vai acontecer alguma coisa totalmente fora do nosso controle. E eu tenho alguns exemplos aí ao longo da minha vida, e aí a gente precisa meio que reinventar o caminho, refazer, né? Se reinventar, às vezes não é nem só reinventar o caminho, mas se reinventar. Então, 3 coisas podem nos pegar de surpresa enquanto a gente faz essa calibragem, enquanto a gente faz essa paradinha do meio do caminho, que pode ser os ciclos, né? Os ciclos, eles dão de cara com você, o caos e a confiança. Então eu vou tratar esse assunto, né, de ciclos, caos e confiança em 3 vídeos separados para a gente mastigar bem essa questão de verificação, sabe, da paradinha. Então a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre os ciclos. Eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade de reconhecer os ciclos. É uma dificuldade, eu diria, generalizada. As pessoas ficam pensando, ai meu Deus, acabou? Será que acabou mesmo? E às vezes fica procurando dar um jeito de voltar, de não acabar. Tem a Clarissa Pinkola Estés, que é a escritora do livro Mulheres que Correm com Lobos. Ela fala que nós mulheres, nós temos um ciclo de vida, morte e vida. Então, para que algumas coisas aconteçam, a gente tem que morrer, feito semente, sabe? A gente coloca a semente embaixo da terra, ela morre para depois renascer. É meio pássaro, né? Meio fênix. A gente morre e depois renasce das cinzas. A lótus, aquela flor que nasce do meio da lama. Então, para esse ciclo vida, morte, vida, ele não é para morte, ele é para um renascimento. E quando eu paro e percebo nesse momento aí da paradinha estratégica, eu percebo que é momento de morrer, eu preciso me entregar, eu preciso me render, eu preciso me permitir morrer para poder renascer com algo novo. E pode parecer ser forte, doído, e às vezes é, de fato, muito forte, muito doído, mas faz parte desse processo, faz parte desse caminho, faz parte dos aprendizados que a gente vai precisar trazer para a caminhada, para a jornada, e que vai vir com aquele desconforto. Tem aí em algum lugar uma série que eu falo sobre a vulnerabilidade. Eu falo bastante sobre o desconforto, sobre se expor, sobre se permitir ser vista na nossa vulnerabilidade. Então, quando os ciclos eles se encerram, né? Às vezes eles
estão iniciando, às vezes eles se encerram, às vezes eles recomeçam, mas a verdade é que normalmente eles vêm acompanhado de um desconforto. E para isso você pode assistir aí esses vídeos que de repente vêm complementar, né? O assunto de desconforto pode ser complementado através dessa série sobre vulnerabilidade. Então, eu preciso entender que os ciclos, eles fazem parte da nossa caminhada. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente dizer assim, ah não, eu vou pular essa parte, vou pular essa fase. Não é videogame, sabe? Que você pula, ah, desliga, não, depois eu volto e aí eu volto num outro momento. Não, é preciso passar por isso, é preciso transpor essa, não vou chamar de barreira não, porque às vezes não é nem barreira, é um salto maior que você vai dar e isso geralmente vem com um nível de aprendizado meio turbo, sabe? Quando você aprende muito mais do que você esperava, porque você se fortalece, você percebe que nem sabia que era possível, que era capaz de passar por tudo aquilo e sair dali fortalecida. Então, esses ciclos, eles vão te revelar também coisas sobre você que você não estava esperando. E uma coisa que eu acho bem interessante quando eu falo de ciclos, muitas pessoas assim com quem eu converso, com quem eu convivo, falam, nossa, parece que eu tô passando de novo pela mesma situação. Eu giro, 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 quando eu vejo eu tô no mesmo lugar. E isso é um resultado tanto um pouco do piloto automático que a gente vive, que meio que, sabe, aquela coisa meio truncada e se acorda, dorme, você não lembra o que comeu, não lembra onde foi, com quem estava, enfim. Então, isso pode ser o resultado do piloto automático, como pode ser também essa questão de você não estar fechando os ciclos que precisam ser fechados. E essa calibragem, essa paradinha, é uma forma de você se dar essa oportunidade, né? Anota, pega um caderno, que ciclos que eu poderia estar fechando aqui, que eu ainda tô agarrada neles, sabe? Que eu ainda tô ali apegada. Quais são os ciclos que eu poderia fechar hoje? E faz uma lista, ou de repente analisa alguma situação que você possa estar passando, né? E que de repente, se você falar assim, não, acabou. Fechou, aqui zerou. Eu não vou dar mais um passo na direção desse caminho, porque tá me fazendo girar em ciclos. Eu considero essa coisa da natureza muito, que a natureza é cíclica, né? Muito como um professor. Eu, quando mudei do Brasil, antes de eu mudar do Brasil, na verdade, eu comecei a fotografar o nascer do sol na minha janela. Eu sou de Santos, eu moro de frente pro mar, mas não pra praia, é um mar-porto, e tinha um prédio bem na lateral, assim, do meu prédio, né? Eu morava no terceiro andar, e de frente um prédio um pouquinho mais alto. Então, para eu conseguir ver o nascer do sol, precisava ser bem cedinho, porque senão ele se escondia atrás desse prédio. Então, eu precisava ver antes do prédio, antes dele atravessar, né? Passar pelo prédio, que ele fazia mais ou menos isso aqui. E aí eu comecei, fotografei um dia, 2 dias, 3 dias, foi passando, e fotografei por meses. Eu tenho várias fotos que às vezes vêm na memória do meu Facebook com essas fotos. E num determinado momento eu percebi que eu não conseguia mais ver o sol nascendo, mesmo eu levantando mais cedo, mesmo porque ele começou a nascer atrás do prédio. Aí passou uma estação ou duas, não me lembro, quando eu fui ver, ele estava nascendo depois do prédio. Ele passava muito mais tempo assim na minha visão, né, no meu alcance. E eu achei aquilo ali muito curioso, porque foi uma coisa que eu percebi, gente, eu já tinha mais de 45 anos, ou 40, mais de 40 anos eu tinha. Eu falei, caramba, eu nunca percebi que o sol nascia em lugares, em pontos diferentes. E fui pesquisar, óbvio, né? A gente está em movimento, o sol tá lá paradinho, mas a Terra tá em movimento, as estações do ano, então tudo isso é muito cíclico. Nós também somos assim. Nós também estamos passando por ciclos, tanto da natureza como ciclos da vida como um todo, né? Então, por que a gente vai brigar? Imagina se eu ficasse ali chateada porque o sol estava nascendo atrás do prédio. Não pode. Eu não tô conseguindo ver o sol. Eu sempre vi o sol antes do prédio e eu não ia perceber que depois ele ia nascer depois do prédio, que eu ia ter até muito mais tempo de ver aquele nascer do sol. Então, tá na hora da gente parar de brigar
com os ciclos, parar de brigar com aquilo que deveria estar terminando, parar de brigar com as mudanças, com ciclos, com os pontos finais que a vida está colocando. É a vida que coloca, e aí você vai lá e quer colocar uma vírgula no lugar do ponto final. Você quer colocar um ponto e vírgula, você quer colocar reticência, você quer colocar um ponto de exclamação. Não, é ponto final, acabou. Aceita que isso pode te trazer algo melhor ainda. Eu sempre falo, né, que para você receber algo, você tem que primeiro dar espaço para esse algo chegar. Então, tem coisa que na tua vida não tá chegando porque não tem espaço para entrar. Então, é hora de encerrar um ciclo para começar um outro. Então, parece óbvio, parece que é uma coisa, né? Nossa, mas isso é óbvio que é assim. Só que nem sempre a gente faz o óbvio. Nem sempre a gente faz o que tem que ser feito por conta das coisas que eu tenho falado muito aqui, que é o desconforto, que é o desapego, que é a aceitação. Não é para você ser um ser resignado, meditando nas montanhas do Tibete. Não é isso, mas é você entender que a vida tem seu próprio fluxo e que muitas vezes brigar com esse fluxo só vai fazer a gente se debater e se afogar, porque não tem muito o que fazer. Para uma pessoa que está se afogando, a melhor coisa que ela tem a fazer é parar e se deixar ser levada de forma, né, a forma menos, nesse caso de se debater possível, né? Então, não fica se debatendo. Permita que o fluxo te leve e aí você vai percebendo ao longo do caminho o momento certo de você começar a nadar a favor do fluxo e não contra ele. Então, esse primeiro vídeo é um pedacinho do que eu quero falar sobre essa paradinha. Então, esse primeiro eu tô falando de ciclos. No próximo, vou falar sobre o caos que os ciclos, que esse fechar de ciclos, né, pode trazer. Então, eu te espero aqui no próximo vídeo com o caos.